Ele fala lá para a igreja séria, na segunda igreja, e fala: eu conheço. Eu conheço, Ele sabe todas as coisas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele sabe. Ele sabe. Às vezes a gente acha que a igreja está parada, mas isso não é verdade, irmãos. Jesus está se movendo através da igreja. E Ele não apenas fala que Ele conhece a igreja, mas Ele diz o que a igreja pode e deve fazer. Ele diz aquilo que a igreja deve manter e o que a igreja deve deixar de lado. Ele diz o que Ele está se agradando, o que Ele não está se agradando na igreja. E por que Ele diz isso? Porque Ele é o Senhor da igreja. É Ele quem comprou a igreja com o seu sangue. É Ele que tem cravos nas mãos. É Ele que tem cravos nos pés. É Ele que tem o lado furado. É Ele que carregou a cruz. É Ele quem foi pregado na cruz. É Ele que teve coroa de espinhos. É Ele quem morreu, foi humilhado. Mas é Ele quem ressuscitou. E como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, comprou a igreja com o seu sangue. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Outra coisa, irmãos. A Bíblia nos mostra aqui no Apocalipse 7 castiçais. E é interessante, irmãos, que esses 7 castiçais, os estudiosos dizem que eles representam a igreja do Senhor em todas as épocas, desde a igreja do Pentecostes, lá em Jerusalém, até a igreja de hoje, que é a igreja que está próxima do arrebatamento. Então, irmãos, uma coisa nós aprendemos: se Jesus está se movendo entre todas as igrejas, Jesus nunca ficou parado. Ele se move desde o Pentecostes e vai se mover até o arrebatamento da igreja. Jesus está se movendo em nosso meio. Aleluia. Ah, mas o que acontece aqui, irmãos? Eu acabei de contar para vocês que eu vim num culto e Deus falou uma palavra que se cumpriu na minha vida. Deus está se movendo em meio à sua igreja. Glória a Deus. Mas, irmãos, e o mais interessante é que João viu um Jesus diferente. Os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, vestes brancas cingido na altura do peito, brilhando como o sol na sua força. Mas quem é esse Jesus descrito por João? Esse Jesus, irmãos, é o Jesus glorificado. Mateus, no capítulo 28, fala que Jesus, voltando aos seus discípulos, disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então presta atenção. João viu Jesus encarnado. Como assim, pastor, encarnado? Não é reencarnado. Reencarnação é uma doutrina espírita, não é bíblica. Mas Jesus encarnado, Ele se fez homem. O Deus da glória vestiu uma roupa humana, vamos assim dizer. Se vestiu de carne e osso. É aquilo que João fala em João 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele viu Jesus encarnado. Ele também viu Jesus humilhado. Por quê? Porque João viu Jesus na cruz. Tanto é que lá nós vemos a frase, Jesus se dirigindo para João e falando: filho, eis aí a tua mãe. E se virando para Maria e falando: mulher, eis aí teu filho. Então ele viu Jesus encarnado e viu Jesus humilhado, porque a cruz foi a humilhação do Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então na cruz Jesus estava humilhado e João viu Jesus humilhado. João também viu Jesus ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia e se manifestou várias vezes durante 40 dias, João viu Jesus ressuscitado. E agora João está vendo Jesus glorificado. E é esse Jesus glorificado que se revela para a sua igreja. É esse Jesus glorificado que está aqui nessa noite. É esse Jesus glorificado que abençoa as nossas vidas. E por que que o Jesus glorificado se apresenta para a sua igreja?
Porque a Bíblia nos diz que a igreja de Deus é gloriosa. Mas como assim a igreja é gloriosa? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Jesus derrama o batismo com o Espírito Santo para a sua igreja. Jesus confia o Evangelho à sua igreja. Jesus transforma vidas através do trabalho da sua igreja pregando o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Jesus não confiou para governos, Jesus não confiou para instituição nenhuma a sua unção, a sua graça, o seu poder. Jesus confiou para a igreja. Você faz parte dessa igreja que é abençoada, que é gloriosa. Jesus quer usar você, Ele quer se revelar para você, porque você faz parte desta igreja. Então confia no Senhor, se entrega para o Senhor, dê lado para o Senhor. Por quê? Porque o Jesus glorificado quer usar e abençoar a sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e baseado no que nós lemos essa noite, eu quero meditar com os irmãos sobre o que Jesus pensa da sua igreja. Amém? O que Jesus pensa da sua igreja. A primeira coisa, irmãos, Jesus é aquele que acompanha a história da sua igreja. Presta atenção numa coisa. Aqui em Apocalipse são 7 igrejas diferentes. Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, enfim. 7 cidades, 7 igrejas diferentes. 7 cidades diferentes. E 7 pastores diferentes. Porque a Bíblia diz que os anjos da igreja, né, as estrelas, estavam nas mãos dele. Então, irmãos, Jesus não faz acepção de igreja. Ele caminha no meio da igreja. Ele não repete carta, irmãos. Ele não fez uma carta, tirou xerox e mandou para todas as igrejas, não. Ele falou individualmente com cada igreja. Eu conheço. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. O Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é o Deus da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Através de Jesus Cristo é o Salvador da igreja. É o Deus que nós adoramos coletivamente. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele também é o teu Deus pessoal. É por isso que o salmista fala, Rei meu e Deus meu, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor das multidões que descritas no Apocalipse, mas Ele também é o teu Deus pessoal, que você pode virar para Ele e falar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Sabe por quê? Porque através de Jesus Cristo nós somos dele e Ele é o nosso Deus. Aleluia! Então a igreja viveu muitas épocas. A igreja viveu a época do Pentecostes, dos pais apostólicos, dos pais da igreja, da cristianização do império, a idade das trevas, a reforma, os avivamentos, o século missionário, o pentecostalismo. Mas independente dos nomes que se destacarem em cada época da igreja, o grande nome da história da igreja é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome que se move através da igreja. É o nome que se revela à sua igreja. A igreja é dele, a igreja é por ele, a igreja é para ele. Glória ao nome dele, porque ele é Senhor da igreja. Aleluia, Deus. Aleluia. A segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que Jesus conhece o momento histórico da nossa igreja. O momento histórico. Tipo assim, o que é que está acontecendo com a igreja hoje? Uma das coisas pelas quais Jesus ordenou
que João escrevesse o Apocalipse não era apenas revelar o futuro. Isso não é suficiente, o ser humano gosta, porque todo mundo quer saber o futuro. Infelizmente, tem gente que é fascinada por futuro. Mas o futuro, Jesus está falando, está nas mãos dele. Mas também para encorajar a igreja naquele momento difícil. Para encorajar a igreja no momento de incerteza, no momento de perseguição. Afinal de contas, João estava preso. E a igreja deve ter se perguntado assim: o que é que nós vamos fazer sem o nosso líder? Mas assim como nós lemos no capítulo 6, que após a morte do rei Uzias, Deus se manifestou para Isaías assentado no trono, Jesus se mostrou glorificado para João, para dizer uma coisa: olha, João pode estar preso, mas eu estou com vocês. Jesus falou: olha, João mesmo na prisão está nas minhas mãos, mas os demais pastores das igrejas estão nas minhas mãos. Então deixa eu te falar, sou eu que sustento a liderança da igreja. Aleluia, Jesus. O contexto era de perseguição, era. Esse imperador que exilou João, Domiciano, ele era um imperador cruel. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus está dizendo que o que acontece com a igreja interessa para ele. No capítulo 9 de Atos, nós lemos que Paulo está indo para Damasco para perseguir a igreja. E no meio do caminho, Jesus aparece para Saulo e não fala: Saulo, por que você está indo perseguir os crentes de Damasco? Jesus não fala isso não. Mas Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Saulo não estava perseguindo tão somente a uma igreja, a um povo, a um grupo de pessoas que estava na cidade de Damasco. Mas Jesus fala: Saulo, vai muito além do que você imagina. Você está me perseguindo porque perseguindo a igreja, estão perseguindo a Jesus, porque a igreja é dele, ele ama a igreja, ele morreu pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus está falando: olha, se perseguem vocês, perseguem a mim. Se odeiam vocês, odeiam a mim. Mas nem mesmo a perseguição impediu Jesus de se mover no meio da igreja. Deixa eu te falar, você está passando por luta, por perseguição, por calúnia, por um momento difícil. Eu falo para você uma coisa: Jesus está passando por isso no meio de você, com você também. Amém. Oh, glória a Deus. Ah, mas estão fofocando a meu respeito, estão caluniando, estão se levantando, estão dizendo isso, aquilo outro, não sei o que. Deixe que falem, deixe que digam, deixe que pensem, mas saiba de uma coisa: Jesus está com você nessa perseguição. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Ele passou com aquela igreja, com a sua igreja, a perseguição, e ele passa com você também. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está de lado, ele está com você. Louvado seja Deus. A perseguição que a igreja passava não impediu Jesus de se mover em meio à sua igreja. Mesmo em meio à perseguição, Jesus está com você. Ele trabalha por você, ele peleja por você. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Outra coisa, irmãos. Jesus conhece os problemas da sua igreja também. A igreja tem problema. Não, a igreja não é perfeita, não. Meu pastor saudoso, pastor Orlando, dizia que aonde está o ser humano, aí está o problema. Não existe igreja perfeita, não, irmãos. Não existe, não existe. Só Deus é perfeito. A gente é cheio de falha.
É interessante que Jesus conhece os problemas lá dentro da sua igreja. Nós estamos falando, irmãos, de um acontecimento, presta atenção, o Apocalipse, a revelação do Apocalipse, a visão de João, ela aconteceu 60 anos depois do Pentecostes. E por mais, presta atenção, por mais que a igreja, ali do livro de Atos, do capítulo 2, seja uma igreja referencial para nós, mas no capítulo 5 de Atos nós encontramos um caso de corrupção, um casal querendo lesar a igreja financeiramente. A mesma igreja que viveu um avivamento. Jesus falou, Atos capítulo 1, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas deixa eu te falar uma coisa, Atos capítulo 6, nós vemos aí uma tentativa de criar um alto clero e um baixo clero na igreja. Nós vamos pregar a palavra e esses vão te servir as mesas. Não, irmãos, todo mundo serve na igreja. Todo mundo evangeliza na igreja. Todo mundo ajuda na igreja. A igreja, irmãos, não é uma plataforma, não é um palco para as pessoas aparecerem, não. Mas a igreja, irmãos, é um local para todos servirem. Aleluia. Deus. Uma vez eu passei uma determinação para um irmão lá da igreja, o irmão virou para mim, vocês mandam? Eu não cheguei a responder, irmão, mas eu pensei, não, meu irmão, aqui todo mundo serve, ninguém manda, todo mundo serve. Uns servem como pastor, outros como presbítero, como diácono, como músico, todo mundo serve. Né? Todo mundo serve. E a igreja, irmão, só cumpriu o chamado de Jesus a partir do capítulo 7 de Atos, quando Estevão foi perseguido, e a Bíblia disse que houve perseguição sobre a igreja, e para onde eles iam, eles pregavam. Irmãos, precisou Jesus mandar perseguição para a igreja obedecer Jesus. Acomodação. E vamos seguindo em frente, irmãos, capítulo 11, nós vemos ali que a função missionária da igreja não ficou em Jerusalém, mas foi para Antioquia. Antioquia se tornou o centro missionário da igreja. Era para ser em Jerusalém, mas Jerusalém deixou passar. Jesus mandou para Antioquia. Mas mesmo Antioquia teve problema. Sabe por quê? No capítulo 15 há uma divergência teológica. Pode, não pode, faz, não faz, isso, aquilo, outro. Irmãos, uma vez, alguns anos atrás, eu era presidente do presbitério. Presta atenção numa coisa. O irmão levantou um questionamento sobre os crentes estarem indo para a igreja e não levando Bíblia, mas levando celular na Bíblia. Eu falei, meu irmão,